Lucas capítulo 7, versículo 11. Todos conseguiram encontrar? E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Esse texto revela quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. É bem conhecido esse texto. Jesus, ele ia entrando e vinha com ele uma multidão, e ele ia entrando na cidade de Naim. Era uma pequena cidade ao pé do morro, e nesse dia também ia saindo da cidade um enterro de um jovem, de um filho de uma viúva. Também uma multidão ia acompanhando esse enterro. A Bíblia relata que Jesus se moveu de compaixão por esta mulher viúva e disse a ela que não chorasse. Foi até o esquife, até o jovem, tocou e ressuscitou aquele jovem. E Jesus não só ressuscitou aquele jovem, mas também ressuscitou todos os sonhos daquela mulher, os projetos, todas as expectativas que aquela mulher tinha naquele menino, naquele jovem. Jesus também ressuscitou junto com aquele jovem. Esta viúva, ela já estava sofrendo 2 vezes. Já havia perdido o seu marido, e agora ela tinha acabado de perder também o seu filho. Ela era viúva, então ela já tinha perdido o seu marido, e agora ela havia acabado de perder também o seu filho. Aquela mulher já havia enterrado o seu marido, agora estava prestes de enterrar o seu filho também naquele local. Aquela mulher que ia enterrar aquele menino que já havia enterrado o seu marido e que estava prestes de enterrar o seu filho, ela também estava prestes a enterrar todos os seus sonhos. Todos os seus sonhos estavam sendo enterrados também com aquele filho dela. Mas Jesus, ele chegou na hora certa para ressuscitar os sonhos ou os sonhos daquela mulher. Você crê que Jesus é o ressuscitador de sonhos? Aleluia. Quantos de nós nos encontramos nesta situação? Não necessariamente de enterrar um ente querido, mas quantos de nós já enterramos os nossos sonhos por algum motivo, alguma coisa, alguma decepção, alguma expectativa frustrada, e nós enterramos os nossos sonhos? Palavras negativas,
perseguições, oportunidades perdidas. Quantos de nós nos encontramos nesta situação desta mulher, que tínhamos sonhos, perspectivas, planos, projetos, e foram enterrados por alguma coisa que aconteceu em nossa vida, alguma coisa inesperada, ou alguma falha, talvez, até mesmo nossa, e enterramos os nossos sonhos. Pessoas com palavras negativas, pessoas que não acreditam em nós, pessoas que não investem em nós, pessoas que nos perseguem e matam nossos sonhos, pessoas que nos matam por palavras, porque as palavras também matam. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele fala sobre isso, das palavras que matam. Por isso que ele disse: aquelas pessoas que chamarem alguém de louco, de raca, que é uma palavra aramaica para chamar alguém de louco, ele disse: será réu do inferno, será réu do sinédrio, réu do fogo eterno, porque as palavras também matam. Quantos de nós, irmãos, que tínhamos sonhos, expectativas de crescimento, de realizações dos nossos sonhos, mas são interrompidas por palavras, perseguições, tantas coisas que acontecem em nossas vidas. Mas eu quero dizer nessa noite, para todos nós que estão ouvindo essa mensagem, que Jesus, ele é o ressuscitador de sonhos. Quem crê nisso? Se você crê, levanta a sua mão e comece a adorar o Senhor, porque o ressuscitador de sonhos, ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para cumprir tudo aquilo que ele prometeu na minha e na tua vida. Que não há projeto falido se vier da parte de Deus. Por mais que o inferno se levante, Satanás e toda a sua secretaria se levante contra qualquer um de nós, mas se tivermos projetos projetados por Deus, os sonhos de Deus, eles vão se realizar, todos eles em nossa vida. Você crê nisso? Glória a Jesus. Diga assim: ressuscitando sonhos. Aleluia, ressuscitando sonhos. Aquela mulher que tinha perdido o seu marido, ela agora perde o seu filho, e as expectativas daquela mulher que antes era do seu marido é transferida, transportada para aquele filho. Mas agora aquele filho morre também, e todos os sonhos, expectativa dela também é morta. Ela vai enterrar, ela está saindo da cidade para enterrar o seu filho, e junto com ele os seus sonhos, seus projetos, seus planos. Naquela época, a viúva, ela não tinha, a mulher e viúva, ela não tinha um amparo social, não tinha um Bolsa Família, não tinha ninguém para sustentá-la. Ela não tinha um valor que era devido para ela como ser humano. Quem era, irmão, que ia chegar para aquela mulher e diria para ela: mulher, não chores, eu vou te sustentar, eu vou te ajudar, eu vou te dar um salário, tem casa para você e vai ter pão para você, não vai faltar pão, eu vou te dar o que vestir, eu vou te dar um amparo. Quem faria isso naquela época? Ninguém. Mas naquele momento de sofrimento, de angústia, Jesus chega para aquela mulher e diz: não chores. Oh, irmãos, quantos de nós passamos por situações que o que mais nós queremos é alguém que chegue a nós e nos ofereça um ombro amigo, que se solidarize conosco, que nos dê uma palavra para nos levantar de apoio. Mas muitas vezes esse apoio, essa ajuda falta a nós quando nós mais precisamos. Mas há um que nunca vai nos abandonar, é Jesus Cristo. Podem ter certeza disso.
Jesus, ele é o ressuscitador de sonhos. Ele nos conhece, ele sabe das nossas necessidades, das nossas fraquezas, falhas, ele sabe de tudo. E quando todos se afastam de nós, e que até mesmo nós não acreditamos mais em nós, e que não tem mais solução, e nós mesmos desistimos de tudo, Jesus, ele é a solução para a nossa vida. Ele chega no momento certo e ele ressuscita os nossos sonhos. Aleluia! Diga assim: Jesus, o ressuscitador dos sonhos. Aleluia! Por gentileza, segundo livro aos Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, diz assim. Capítulo 4, segundo livro dos Reis, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha, irmãos, uma viúva novamente, uma mulher que não tinha condições, não tinha crédito, não tinha valor dado pelaquela época, pelaquela cultura daquela época. Ela perde o seu marido, e agora o credor, os credores, as pessoas que o marido dela morreu devendo a eles, vai até a casa daquela mulher fazer a cobrança, e ela não tinha como pagar a ele. E eles fizeram o quê? Então me dá os teus filhos que nós vamos levar, porque naquela época a lei dizia isto: se uma pessoa devesse ao credor e não tivesse como pagar, o credor levaria sua família para servir de escravo, como servo, até a dívida ser paga. Aquela mulher não tinha como pagar, porque ela não tinha recursos, era viúva. Ele ia levar os seus filhos e também aqueles filhos dela, que ia trabalhar para sustentar a sua mulher. Ela agora não ia ter recursos, não ia ter como pagar o seu credor, os seus filhos nunca iam deixar de ser servos, e ela também ia ficar desamparada, porque era viúva, não tinha emprego, não tinha uma renda, não tinha agora seus filhos que fossem trabalhar e a sustentar, e ela morreria. Quem ia também estender as mãos para esta mulher? Quem ia socorrer esta mulher? Foi quando esta mulher procurou o homem de Deus. Ela foi buscar conselho de Deus, ela foi buscar ajuda da parte de Deus.
Olha, irmãos, que ensinamento para nós, no momento de aflição, no momento que nós não temos mais o que fazer. Há um lugar onde nós podemos recorrer, há alguém que podemos recorrer, há um que não vai nos desamparar, e Ele pode todas as coisas, é Deus. Deus, Ele vai nos ouvir. Recorra a Deus. Os céus sempre estarão à disposição daqueles que o buscar de todo o coração. Aquela mulher vai ao profeta e diz: olhe, agora veja só, o meu marido morreu, e tu bem sabes que ele era um homem que temia a Deus. Olha como é bom temer a Deus. Olha como é bom fazer a vontade de Deus, andar dentro da vontade de Deus, respeitando, obedecendo, ouvindo os mandamentos, as orientações de Deus. O meu marido era um homem temente a Deus, tu sabes, profeta. Os credores vieram buscar os meus filhos para servir de escravo, e eu não tenho como pagar. O profeta disse: tu tem o que em casa? Declara. Ela disse: Senhor, eu não tenho nada, que eu tenho uma vasilha de azeite. Ele disse: volta para a tua casa, vai aos teus vizinhos e pega vasilhas emprestado, e não poucas vasilhas, ou seja, pegue muitas vasilhas, porque a bênção vai acontecer na tua vida. Agora, irmãos, o que me chama a atenção aqui é o seguinte: veja só, essa mulher vai ao homem de Deus, ela não sai recorrendo a um e a outro, que não poderia resolver o problema dela. Ela vai à parte, alguém vai buscar solução da parte de Deus. Segunda coisa, esse profeta chega e diz assim: tu vai aos teus vizinhos e pega vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas, porque pouca qualquer um dá até de mau gosto. Toma, não merece não, mas toma. Mas ele pediu muitas vasilhas. Tem que ter uma boa convivência para pegar coisas muitas. Essa mulher aqui, se ela não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, a bênção de Deus não poderia acontecer. Cadê as vasilhas? Vai arrumar vasilhas aonde? Tem pessoas que não se dão bem com ninguém. Tem pessoas que ninguém presta, só quem presta é ela. Tem pessoas que não se relacionam bem aonde trabalha, aonde estuda, aonde mora, a igreja que congrega. Tem pessoas que ninguém presta, só quem presta é ela. Ela não se dá bem com ninguém. Isso é um perigo, porque na hora que mais precisar, não vai ter apoio de ninguém, não vai ter ajuda de ninguém. Ninguém se compadece dela. São pessoas arrogantes, soberbas, altivas, pessoas com altivez, que olham as pessoas de cima para baixo. Essas pessoas são arrogantes, tão soberbas, que quando acontece algo com elas, as pessoas dizem assim: eu acho que é bom, para deixar de ser besta, soberba. Mas quando uma pessoa é humilde, quando a pessoa convive bem com todo mundo, se relaciona bem com todo mundo, quando acontece algo com aquela pessoa, todo mundo se compadece. As pessoas sofrem junto com elas. As pessoas dizem: mas rapaz, como é que pode acontecer isso? Eu estou de coração partido. Se solidarizam com aquelas pessoas. Aquela mulher, se ela não tivesse uma boa convivência com seus vizinhos, ela não poderia arrumar vasilhas emprestadas. Como era que ela ia encher da bênção do azeite? A bênção de Deus ia chegar na vida dela. Quer a bênção de Deus na sua vida? Ter um bom relacionamento com as pessoas, com a sua igreja, com o seu pastor, com os irmãos da igreja, com a sua família, com o pessoal do seu trabalho, com os seus vizinhos, aonde você estiver. Seja uma pessoa que tenha uma boa convivência, que a glória de Deus seja na sua vida, para que você seja uma pessoa que atraia outras pessoas para Deus. Vá arrumar vasilhas, e ela fez. Segundo ponto aqui, terceiro ponto aqui, é que o profeta disse: quando você fizer isso, se tranque na sua casa com a sua família, seus filhos,
Pegue as vasilhas, entre na sua casa, feche e se tranque com seus filhos. Muitos de nós fazemos ao contrário. Quando qualquer coisa acontece na nossa vida, que temos qualquer decepção, o que a gente faz? A gente sai contando a um, contando a outro. Qualquer coisa, queremos uma bênção, saímos falando, propagando para todo mundo. Falamos para todo mundo. Falamos até para pessoas que não têm condições de ouvir algo da nossa vida, alguma decepção, alguma adversidade na nossa vida. Tem pessoas que não podem ouvir isto, e tem até bênção que vai acontecer na nossa vida. Quando nós encontramos, até conseguimos muitas vasilhas, nos relacionamos muito bem com pessoas. Tem pessoas que ficam contrariadas só em saber disso. Cala a sua boca, não fale das suas intimidades, não abra a sua vida, não coloque as suas entranhas viscerais para que as pessoas que não devem, que não têm condições de saber da sua vida, elas fiquem a par de tudo o que está acontecendo. Tem pessoas que saem de casa em casa, saem comentando, colocam na internet, isso. Tem pessoas que vai tomar um soro no hospital, tira uma foto, bota o soro com a cara de defunto. O que acontece? Sai expondo a vida. Às vezes, o marido ou a esposa acorda de mau humor, só porque não deu um bom dia em casa, aí já coloca lá um versículo, arrasado no coração, Deus sabe de todas as coisas. Aí começa a colocar, expor nas redes sociais. Não podemos fazer isso. Nós temos que abrir o nosso coração com Cristo. E quem mais, se necessário, cônjuge de casa, junta, vem cá, o que é que está havendo, o que é que está acontecendo? Fecha a tua porta, fica no teu particular com os teus, resolve a tua vida. Está acontecendo alguma coisa, alguém está matando os teus sonhos, as tuas expectativas estão sendo frustradas. Chama os teus da tua casa, os teus íntimos, os saídos das tuas entranhas, aquele que deixou o pai e a mãe, se uniu a ti e agora são uma só carne. Junta esses, fecha a porta, em silêncio, resolve a tua vida, orando a Deus, porque as bênçãos de Deus vai chegar, a provisão de Deus vai chegar na tua vida. Não precisa propagar para as pessoas que não podem ouvir o que está acontecendo na nossa vida. Até para orar, Deus disse assim: quando orares, entra no teu quarto, tranca a tua porta, fala em segredo com Deus, e o Pai vai te responder. O erro nosso, irmãos, é que nós saímos propagando muito da nossa vida. Falamos para as pessoas que não podem resolver, e daqui a pouco todo mundo está sabendo, comentários desnecessários. E o que acontece? Os nossos sonhos que já estão sendo frustrados, as nossas expectativas de sonhos realizados já estão sendo poucas. E o que acontece? Pessoas que não têm condições, da mínima condição de saber da nossa vida, eles vêm para cima para matar os nossos sonhos. O profeta disse: entra na tua casa com teus filhos e tranca a tua porta. E aquela mulher assim fez, pegou as vasilhas, começou: traga meu filho vasilha, e o azeite ia sendo, as vasilhas iam sendo enchidas com os azeites. Imagina aquela mulher: vem meu filho, traga outra aqui, mamãe, mais vasilha, enchia, botava do lado. Mais vasilha aqui, mamãe, mais vasilha, enchia, colocava no lado. Mamãe, mais vasilha, enchia, colocava do lado. E daqui a pouco a mulher diz: meu filho, traga outra vasilha, porque esta já está cheia. Aquele menino diz: mamãe, não tem mais vasilhas. Ou seja, encheram todas. Aí a Bíblia diz: o azeite cessou. Você sabe quando é que a bênção de Deus vai cessar na sua vida? Quando tudo estiver estabilizado, quando Deus cumprir todos os projetos na tua vida, quando você obedecer a Deus e você buscar a Deus, obedecendo a Ele, as bênçãos de Deus vai se cumprir na tua vida, e só vai deixar de acontecer, só vai deixar da bênção existir na tua vida quando todos os teus projetos, os teus sonhos tiverem ressuscitado.
limitado. Ninguém vai matar os teus sonhos, ninguém vai enterrar os teus sonhos. Nessa noite, se levante, crie expectativa de novo, não em homens, não em coisas, mas em Deus, porque Ele é o ressuscitador de sonhos. E se você crê nisso, levanta a tua mão e adore ao Senhor. Adore, adore, adore nesta noite ao Senhor, o ressuscitador de sonhos. Aleluia. E aquela mulher foi, acabou-se os azeites, as vasilhas. Ela pega, vai até o profeta e diz: Senhor, fiz tudo como o Senhor mandou. Olha como é importante obedecer a palavra de Deus. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é como alguém muito inteligente que se julga ser, nos orienta, porque tem gente para orientar de todas as formas. Faça assim, não é preciso isso, não é necessário isso é exagero, faça assim, está bom demais. Não é da forma que Deus mandar fazer. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é como diz você, o seu pensamento, mas como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão disso. Para Deus agir na sua vida, você sentiu fluir do Espírito Santo, tem que fazer da forma que está nas Escrituras, não é da forma que eu penso, na hora forma que eu acho. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, maldito a pessoa que confia em ela própria, vai do seu braço a sua força. Não está falando confiar em outra pessoa, está falando confiar em si próprio, porque tem pessoas que só confiam em si próprio. Não é assim, não precisa. Mas a Bíblia está dizendo: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão. Profeta, eu fiz tudo como o Senhor mandou. Fez. O que é que eu faço agora? Aí o profeta disse: agora você vai, vende o azeite, paga o credor, os teus filhos vai ficar com você de volta, e o restante do azeite você vai viver dele. Aleluia. Aquela mulher que estava com sonhos prestes a ser enterrado, é ressuscitado, porque o céu respondeu a ela, e responde a mim, e responde a você também. Se prepare, não tem nada perdido. Deus já entrou e já está entrando com ação a teu favor. Quem ia estender a mão para aquela viúva de Naim? Quem ia socorrer aquela mulher? Quem ia socorrer esta viúva, que os credores estavam na porta dela? Me dá os filhos, eu quero levar os teus 2 filhos para servir a mim como servo. Quem ia atender a mim e a você? Quem ia dar importância a mim e a você, tão pequenino, com um nível social muito baixo? Quem ia dar importância a mim e a você? Mas tem Deus que está olhando para mim, que está olhando para você. E a Bíblia diz que os olhos de Deus é como chama de fogo, que vê tudo o que está acontecendo na terra. Você crê nisso? A providência de Deus vai chegar na tua vida. A providência de Deus vai chegar na tua vida. Podemos não ser vistos pelos homens, podemos ser desprezados, pode ser que alguém queira matar o meu e os meus sonhos, mas Deus já está entrando em ação. O Salmo 68 e o verso 5 diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Não tinha ninguém para socorrer aquela mulher viúva de Naim, não tinha ninguém para socorrer aquela mulher que foi ao profeta, mas Deus é pai de órfão e juiz de viúva. Levanta a tua mão e adora, adore. O Deus do céu está olhando para mim, o Deus do céu está olhando para você. Ele vai nos socorrer. Aleluia.
Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 22. Por gentileza, quem achou, me ajuda. Primeiro livro de Reis 17, versículo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Jesus é o ressuscitador de sonhos. A Bíblia diz que a mulher tem um filho, e esse filho dela morre, e ela vai até o profeta Elias e diz: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória minhas iniquidades e matarem meu filho? Aquela mulher estava dizendo: eu realmente tenho feito e fiz coisas erradas, eu não sirvo ao Deus, teu Deus, mas tu viesse aqui à minha casa só para trazeres à memória a minha iniquidade. Elias pega o filho daquela mulher pelo braço, leva até o quarto dele, que ele estava naquela casa, se deita sobre aquele menino e faz uma oração a Deus. Ele se deita sobre aquela criança, ora a Deus, clama a Deus, pede a Deus. E o versículo 22 que lemos diz: o Senhor ouviu a voz de Elias que estava pedindo. Imagina Elias orando, olhando a situação daquela mulher ali, dizendo: essa mulher, os sonhos, a alegria dela é esta criança. Tanto que quando ela chega para o profeta, ele diz assim: vieste aqui para trazer à minha memória a minha iniquidade e matares meu filho. A dor daquela mulher é porque aquela criança, que era a felicidade dela, o sonho, a expectativa dela era aquela criança, estava morta. Elias agora vendo aquela mulher naquela situação, ele se compadece. Quem ia, ou quem iria, quem poderia resolver a situação daquela mulher? Quem poderia trazer a vida também àquela criança, daquela mulher? Muitas vezes, irmãos, estamos nesta situação. Quem pode nos ajudar? Quem pode resolver isso para mim? Quem pode defender a minha causa? Quem pode ser o meu advogado? Quem pode advogar a minha causa? Quem pode fazer justiça à minha causa? Irmãos, muitas vezes ficamos frustrados por tantas coisas que acontecem na nossa vida, decepções, ilusões, traições. E quem pode nos ajudar? Na hora da crise, a maioria das pessoas nos abandonam. Se havia um fio de esperança de alguém estender as mãos e eu vou te ajudar, esse fio de esperança agora é cessado, porque as pessoas vão embora na hora da crise. Sim ou não? E sabe o que é que acontece? Aquela luzinha no fim do túnel que nós estávamos avistando, ela vai se apagando, se apagando, se apagando, e a gente diz: morreu todas as esperanças. Mas é aí quando Jesus aparece e ressuscita os nossos sonhos. Aleluia. Eu quero dizer para você que não tem nada perdido. O que diria se você tivesse desistido dos teus sonhos? O que você seria? Será que você teria atingido as suas expectativas? Quantas coisas você teve que passar? Quantas provas você já venceu? Quantas batalhas você já venceu? Porque você está aqui. Se você tivesse desistido lá atrás, como você estaria hoje?
Sabe por quê? É porque Deus te ajuda nos teus sonhos. Ele me ajuda nos meus sonhos. Ele é ressuscitador de sonhos. Elias, ele pega aquela criança e leva ao seu quarto, ora, se deita sobre aquela criança e ora a Deus. Quando ele ora a Deus, a Bíblia diz: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. O Senhor ouviu a voz de Elias. Clame a Deus no momento de crise. Clame a Deus quando você achar fraca. Clame a Deus quando você não estiver vendo solução para a sua vida. Clame a Deus quando você estiver angustiado, perseguido, quando você estiver sendo injuriado, quando estiver te perseguindo. Clame a Deus quando você não estiver vendo saída. Clame, porque Deus vai ouvir também a sua voz, como ouviu a voz de Elias. Senhor, os meus sonhos estão mortos ou morrendo. Senhor, as minhas forças são poucas, mas Deus vai te ouvir. E o menino reviveu, vai reviver os teus sonhos, as tuas expectativas, os teus projetos vão se cumprir na tua vida. Deus vai reviver todos os teus sonhos e vai cumprir em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Aleluia. Jó 35, versículo 28. Jó 33, versículo 28. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Mas Deus não foi o homem, não foi o amigo, porque o amigo desampara, não foi a família, porque muitas vezes a família fica parado, quieto, se afasta. Não foi o nosso diploma, o nosso anel no dedo, não foi a nossa conta bancária, não foi as nossas amizades, não foi as autoridades aqui na terra, não, mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Mas Deus livrou a minha alma. Irmãos, quantas vezes passamos por crises, por lutas, quantas vezes, irmãos, queremos desistir, quantas vezes as pessoas olharam para nós e disseram: vai morrer, não vai conseguir, não vai dar certo, vai ser frustrado, vai dar certo não, vai se acabar. Quantos torceram contra nós, quantos torceram em tosse para dar errado na nossa vida, quantos estão esperando a sepultura dos nossos sonhos, mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá luz. É Deus que te dá livramento. Você não vai morrer nessa crise, não vão sepultar os teus sonhos, e você vai ver a luz de Deus na tua vida. O milagre vai chegar. Deus vai ressuscitar os teus sonhos. Receba a bênção de Deus, receba os projetos de Deus na tua vida, receba as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Você verá a luz. É o ressuscitador de sonhos, ele está aqui. O ressuscitador de sonhos está entrando na tua vida com providência. Receba em nome de Jesus a ressurreição dos teus sonhos. Aleluia. Diga assim: a minha vida verá luz, e eu verei o milagre do Senhor. Eu verei o milagre do Senhor.
Eu verei o milagre do Senhor. Eu verei o milagre do Senhor. Eu verei o milagre do Senhor. Aleluia, adore, 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 adore o ressuscitador de sonhos. Aleluia. Salmos 86, eu vou encerrar. 86, 13. Pois grande é a tua misericórdia comigo. Aleluia. Pois grande é a tua misericórdia comigo. Pois grande é a tua misericórdia comigo. O ser humano não é misericordioso. O ser humano quer ver o meu fim. Laços de morte me arrodearam. Foi o ser humano. Botaram o laço como um passarinheiro bota. Mas o Senhor, meu Deus, é o Senhor que me protege. Pois grande é a tua misericórdia comigo. Querem matar os meus sonhos, querem matar os meus projetos, querem frustrar minha vida, roubar minha alegria, a minha família, a minha saúde. Mas pois grande é a tua misericórdia comigo, para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Já estão contando com a nossa cova aberta, já estão contando nós entre os mortos, já estão nos dando por mortos. Mas tu, Senhor, pois grande é a tua misericórdia para comigo, livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Quem poderia chegar para aquele jovem, para aquela mãe, e dizer: calma, viúva de Naim, não vai haver morte não. Só quem poderia fazer isso é o ressuscitador de sonho. Ele disse: está cancelado esse funeral, vai para casa. Quem estava chorando de tristeza, agora vai chorar de alegria. Quem poderia solucionar o problema daquela viúva que foi ter com o profeta Eliseu? Mas ele disse: vai às tuas vizinhas, pega vasos, não é pouco, mas é muito, tranca na tua casa e a bênção vai chegar. O teu sonho não vai ser frustrado, as bênçãos de Deus vai chegar na tua casa. Não vai haver morte, não vão te levar os teus filhos como servo, não vão matar os teus sonhos, mas a bênção do Senhor vai chegar na tua vida. Quem poderia trazer vida à filha daquela viúva, que Elias orou a Deus e Deus ouviu? Estavam dando por mortos já, aquelas crianças estavam mortas, a sepultura estava esperando elas, a sepultura estava esperando o filho da viúva de Naim, a sepultura estava esperando aquela viúva, que os seus 2 filhos estavam sendo levados pelos credores. A sepultura estava esperando aquela viúva que estava lá com Elias. O inimigo já abriu a sepultura para mim e para você, para sepultar nossos sonhos. Pessoas estão torcendo para nossos sonhos ser frustrados, mas olha para você, onde é que você está. Olha quantas etapas você já avançou, olha quantas batalhas você já venceu. Sabe por quê? O ressuscitador de sonho, ele fechou a sepultura. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Quem quer ver nós chorando, vai ver eu e você sorrindo, porque o ressuscitador de sonho chegou na minha e chegou na tua vida. Levanta a tua mão e adore esse que é grande na minha vida e na
tua vida. Jesus está ressuscitando os seus sonhos. Os seus projetos não serão enterrados. Jesus Cristo é o realizador dos nossos sonhos. Jesus é o realizador dos nossos sonhos. Jesus é o realizador dos nossos sonhos. A sepultura está fechada. Não vão sepultar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, nossos sonhos não serão frustrados. Aleluia. Jesus está entrando com providência. Vá adorando a Ele, vá falando com Ele, vá adorando, vá falando, vá agradecendo, vá dizendo: Senhor, o inimigo não vai matar os meus sonhos não serão sepultados. O Senhor é o ressuscitador de sonhos. Os meus projetos vão se realizar. Vai acontecer tudo aquilo que o Senhor prometeu na minha vida. Vá adorando, vá adorando, vá adorando, vá adorando, vá adorando. E quando você vai adorando, a sua fé vai crescendo, vai aumentando. E na medida que a sua fé vai aumentando, Deus vai entrando com providência. E fique de pé se você puder. Fique de pé adorando. Matar os teus sonhos, Ele está entrando com providência. perdeu a visão, se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferir, perdeu a visão. Não desista, não pare de ter. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê que a tua Adore, levanta sua mão e vai adorando o Senhor. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, Vai recebendo cura, vai recebendo a restauração dos seus sonhos. A graça, a unção de Deus sobre a sua vida. unção de Se ousadia, levanta nessa noite. unção de Receba força, vigor, unção de a alegria do Espírito Santo na sua vida, a realização dos seus sonhos e dos seus projetos. Diga assim: Jesus foi fraco. Diga: Jesus, o ressuscitador de sonhos. Amém. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.